Olá pessoal, eu hoje quero dividir com vocês algo que tem me chamado bastante atenção e que talvez também venha chamando a atenção de vocês. Eu sou obrigada a concordar com o filósofo Pondé quando ele diz que nós vivemos uma sociedade muito do mimimi. E eu tenho observado isso. As pessoas se ofendem quando a gente diz as verdades porque elas gostam de viver na ilha da fantasia, no faz de conta. O outro ponto é que as pessoas buscam sofrimento para si desnecessariamente. E como que elas fazem isso? Primeiro, elas pensam o que os outros estão pensando, como se isso fosse possível. Isso é apenas um achismo. E nós não podemos viver na base do achismo. O que o outro pensa, só ele sabe. E nós só vamos saber se ele nos externalizar o seu pensamento, que também não quer dizer que seja 100% verdadeiro o que ele está externalizando. Claro que a gente parte do princípio de que seja verdadeiro, mas não podemos afirmar que é 100% verdadeiro. O outro aspecto é a gente criar expectativa em relação ao outro. E o interessante disso é que a gente cria expectativa em relação ao outro. Quando o outro não atende a nossa expectativa, porque ele não tem que atender, porque a expectativa é nossa e não dele, nós nos damos o direito de ficarmos ressentidos. E aí ficamos sofrendo, nos amargurando por causa disso. Mas se a gente parar para pensar, eu criei expectativa, o outro não tem que atendê-la, e por que eu estou buscando algo para sofrer? Isso é um processo neurótico. E quando a gente se dá conta disso, a gente tem que parar e pensar por que nós estamos nesse processo. Qual é o ganho que nós estamos tendo com isso? Será que o nosso lado masoquista está tão aguçado a ponto de querer que nós venhamos sofrer por algo que não tem sentido? Então a gente tem que parar e pensar se o nosso sofrimento, se os nossos ressentimentos, se as nossas mágoas realmente fazem sentido, ou se a gente está buscando isso para se vitimizar, para ser coitadinho, porque a gente sofre de um complexo de inferioridade e aí quer se colocar na condição de vítima, que os outros fiquem olhando, e aí entra a questão que o Pondé fala do mimimi. Então vamos dar uma parada com isso, vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos se libertar dessa questão de sofrimento que não nos leva a lugar nenhum. Vamos procurar manter um astral legal para atrair coisas legais para a nossa vida, pessoas interessantes, pessoas legais, e não ficar reclamando e se fazendo de coitado. Dê uma pensada sobre isso. Um abraço e até breve.